Mãe começou a namorar meu tio depois da morte do meu pai, deu meu fundo de faculdade para minha prima, cortou relações comigo por 5 anos e então apareceu na minha porta com contas médicas exigindo dinheiro. Meu pai faleceu anos atrás devido a uma parada cardíaca repentina. Ele estava em uma de suas chamadas viagens de trabalho na época, mas depois descobrimos a verdade. Recebemos uma ligação nos informando sobre sua morte, não de um colega ou funcionário do hotel, mas de sua namorada. Sim, sua namorada, algo que minha mãe e eu não tínhamos ideia até aquele momento. Ela estava soluçando incontrolavelmente no telefone, dizendo que tinha chamado a ambulância para ele, mas era tarde demais. Corremos para o hospital, confusos e sobrecarregados. Quando chegamos lá, os médicos confirmaram o que sua namorada já havia nos dito: ele havia morrido de parada cardíaca. Meu pai era um fumante habitual, então sabíamos que algo assim poderia acontecer algum dia. Mas nenhum de nós poderia imaginar as circunstâncias em que aconteceu. A namorada dele, uma estranha para nós, estava lá, chorando e se desculpando com minha mãe e comigo pelo que aconteceu com meu pai. Era irritante. Ali estava essa mulher, soluçando como se entendesse o que estávamos passando. Minha mãe estava furiosa. Depois que o choque inicial passou, ela teve uma longa conversa com a mulher e descobriu a verdade feia. Meu pai estava traindo nossa família pelos últimos 2 anos. 2 anos de mentiras, engano e traição. Minha mãe deixou a mulher ter isso, extravasando toda a sua raiva e frustração. A pessoa com quem ela estava realmente chateada era meu pai e ele não estava lá para responder por nada disso. O funeral foi surreal. É difícil lamentar alguém quando você está fazendo malabarismos com tristeza e fúria ao mesmo tempo. Minha mãe era uma pessoa diferente depois disso. Ela estava com o coração partido, mas também irritada. O homem que ela amou e em quem confiou não só morreu, mas deixou para trás um legado de mentiras. Quanto a mim, fiquei devastado. Perder meu pai foi difícil o suficiente, mas aprender sobre sua infidelidade além de tudo isso destruiu tudo que eu sabia sobre ele. Depois do funeral, minha mãe caiu em uma depressão profunda. A traição pesava muito sobre ela, e ela não conseguia encontrar uma maneira de processar ela. No começo, ela apenas se retraiu, mal falando, mas então sua tristeza se transformou em uma necessidade obsessiva de descobrir cada detalhe do caso do meu pai. Ela queria saber se ele teve mais alguma garota secundária durante o casamento. Ela até começou a me perguntar se eu já tinha desconfiado de alguma coisa, se eu tinha notado algo incomum no comportamento dele. A ideia de ele trair minha mãe nunca tinha passado pela minha cabeça. Quando eu não conseguia dar a ela as respostas que ela queria, ela recorria ao seu laptop, seu telefone, o que quer que ela pudesse encontrar. Por dias, ela se debruçava sobre suas mensagens, e-mails e fotos. De vez em quando, ela vinha até mim, brava e magoada, me mostrando alguma troca de texto ou e-mail que ela havia descoberto. Ela desabafava comigo sobre o quão terrível meu pai realmente era, xingando ele e contando todas as maneiras como ele ousou trair ela. Eu podia ver que essa era a maneira dela de lidar, mas era incrivelmente difícil para eu lidar com isso. Eu entendi por que minha mãe passou a odiar meu pai, fazia todo sentido. Ele a machucou de uma forma impossível de perdoar. Mas eu também estava sofrendo, e minha dor era complicada. Sim, eu desprezava o que meu pai tinha feito com minha mãe. Eu odiava que ele tivesse mentido para nós, que ele tivesse traído a família que pensávamos que éramos. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia simplesmente odiar ele abertamente. Ele tinha sido um bom pai para mim, e eu não conseguia apagar isso da minha memória, mesmo que ele tivesse partido. Meu pai sempre foi meu maior incentivador. Ele aparecia em todos os meus jogos de basquete, torcendo mais alto do que qualquer outra pessoa. Ele nunca perdia minhas apresentações teatrais, sentava na primeira fila com um sorriso orgulhoso no rosto. E então havia as pequenas coisas cotidianas, como a forma como saíamos para tomar sorvete todo fim de semana, só nós dois. Essas memórias eram reais e significavam algo para mim. No entanto, minha mãe precisava que eu o odiasse junto com ela, mas eu não conseguia. Eu sentia muita falta dele, mesmo estando bravo com ele. Durante esse momento difícil, o irmão mais novo do meu pai, meu tio Jeremias, visitava ocasionalmente sua filha Valéria.
Valéria e eu temos a mesma idade, então sempre fomos próximos, praticamente crescemos juntos. A mãe dela faleceu tragicamente durante o parto, então o tio Jeremias a criou inteiramente sozinho. Ele era um homem gentil, quieto, mas confiável, e suas visitas eram sempre distrações bem-vindas para mim. Valéria e eu passávamos um tempo juntos, e ela sempre me ajudava a escapar da monotonia da minha vida em casa. Enquanto isso, minha mãe e Jeremias começaram a passar muito tempo conversando. Minha mãe, ainda consumida pela tristeza e raiva, frequentemente fazia perguntas a ele sobre meu pai, se ele tinha alguma suspeita, se sabia por que meu pai poderia ter me traído ou se ele já havia notado algo incomum. Jeremias tentou o melhor que pôde para confortar ela. Ele respondeu às perguntas dela o mais pacientemente que pôde, e acho que seu apoio realmente a ajudou em alguns dos momentos mais sombrios. Olhando para trás, talvez eu devesse ter notado a mudança na dinâmica deles, mas, na época, eu estava muito envolvido em minhas próprias emoções para ver. Minha mãe, que tinha ficado tão arrasada depois da morte do meu pai, parecia um pouco mais leve sempre que o tio Jeremias estava por perto. Eles riam juntos às vezes e ficavam flertando demais um com o outro. Parecia estranho, mas eu não pensava muito sobre o comportamento deles até o dia em que finalmente vi algo que nunca poderia deixar de ver. Naquela noite, eu tinha faltado ao treino de basquete porque não estava me sentindo bem e decidi voltar para casa mais cedo. A casa estava silenciosa quando entrei, o que era incomum. Enquanto eu andava pelo corredor, ouvi vozes abafadas vindas da sala de estar. Curioso, espiei pelo canto e congelei. Lá, no sofá, estavam minha mãe e o tio Jeremias, se beijando. Fiquei horrorizado. Eles estavam se beijando intensamente. Meu estômago revirou e, por um momento, pensei que fosse vomitar. A imagem ficou gravada em meu cérebro, e eu não conseguia ficar em casa nem mais um segundo. Me virei e deslizei para fora da porta o mais silenciosamente que pude, correndo até sentir que meus pulmões iriam explodir. Não queria que eles soubessem que eu os tinha visto. Não queria confrontar o que tinha acabado de testemunhar. Tudo o que eu queria era que aquela imagem desaparecesse da minha cabeça. Mais tarde, quando finalmente voltei para casa, agi como se não soubesse de nada. Não consegui confrontar minha mãe sobre o que tinha visto. A própria ideia de discutir isso fez meu estômago revirar. Então, eu não disse nada, e ela também nunca tocou no assunto. Com o passar dos anos, porém, não consegui ignorar as mudanças. Minha mãe e o tio Jeremias ficaram mais próximos, e o carinho crescente que sentiam um pelo outro se tornou impossível de ignorar. No começo, tentei racionalizar. Talvez eles estivessem apenas se apoiando um no outro em busca de conforto, duas pessoas em luto navegando pela perda de alguém que ambos amavam. Mas a maneira como eles interagiam ali era uma intimidade entre eles que me deixava profundamente desconfortável. Parte do que tornava tudo tão perturbador era o quanto Jeremias se parecia com meu pai. Ele não era apenas irmão do meu pai, ele parecia uma versão mais jovem dele. Seus maneirismos, sua risada, até mesmo o jeito como ele chamava meu nome, às vezes, era tudo tão assustadoramente parecido. Havia momentos em que eu ouvia sua voz de outro cômodo e, só por um segundo, esquecia que meu pai tinha ido embora. Então a realidade batia, e eu sentia a falta do meu pai de novo. Com o tempo, Jeremias começou a visitar mais e mais, muitas vezes trazendo Valéria como pretexto. Ele dizia que ela queria passar um tempo comigo, e embora Valéria e eu saíssemos juntos, estava claro que o verdadeiro motivo de suas visitas frequentes era minha mãe. Eles conversavam por horas, cozinhavam juntos ou sentavam na varanda, compartilhando conversas tranquilas. Eu sempre esperei que o que quer que estivesse acontecendo entre eles fosse temporário, que minha mãe eventualmente voltaria a si. Eu disse a mim mesmo que ela ainda estava sofrendo e que isso era apenas uma fase, um mecanismo de enfrentamento nascido da solidão e da perda. Afinal, meu pai havia destruído sua confiança e a deixado quebrada. Talvez ela precisasse de alguém em quem se apoiar, alguém que entendesse sua dor. Fiquei em silêncio, esperando que tudo isso se resolvesse de alguma forma. Agora, quando me formei no ensino médio, trabalhei duro para entrar em uma boa faculdade e estava emocionado em me mudar para uma cidade maior para começar este novo capítulo da minha vida.
Eu também estava confiante sobre finanças porque meu pai sempre me disse que ele e minha mãe estavam economizando para meu fundo de faculdade desde que eu nasci. Era algo que ele mencionou repetidamente antes de falecer, e eu não tinha razão para duvidar que o dinheiro estava lá. Então, sentei com minha mãe para conversar sobre isso. Eu disse a ela que precisava ter acesso ao fundo da faculdade para poder cuidar da minha mensalidade e outras despesas. Para minha surpresa, ela pareceu pega de surpresa, quase como se não esperasse que eu lembrasse que o fundo existia. Ela me perguntou por que eu precisava do dinheiro. Lembrei ela de que esse era o dinheiro que ela e meu pai tinham reservado especificamente para minha educação, e agora que eu estava prestes a fazer 18 anos e ir para a faculdade, era hora de usar. De repente, o comportamento da minha mãe mudou. Ela começou a parecer irritada, se mexendo desconfortavelmente na cadeira e evitou olhar para mim. Depois de uma longa pausa, ela começou a falar sobre como meu tio, Jeremias, não era tão financeiramente seguro quanto nós, e como sua filha, Valéria, estava lutando para garantir fundos para sua educação universitária. Então ela sugeriu que eu talvez pudesse fazer uma boa ação deixando Valéria ficar com o dinheiro para meu fundo de faculdade em vez de mim. Abri minha boca para argumentar, para protestar contra a injustiça de tudo isso, mas minha mãe imediatamente levantou a mão para me impedir. Sua voz era firme. Ela explicou o quanto o tio Jeremias vinha trabalhando duro por anos, trabalhando longas horas, se esforçando dia e noite, só para poder dar uma chance a Valéria. Continuou dizendo que minha prima não era uma aluna qualquer. Ela era excepcionalmente brilhante, talentosa e motivada. Aparentemente, ela havia sido admitida em uma faculdade incrível, mas não tinha recursos para pagar por isso. O tio Jeremias se sentiu péssimo sobre isso porque, não importa o quanto ele tentasse, ele era incapaz de dar a ela tudo o que ela precisava para ter sucesso. Comparado a isso, minha mãe me lembrou que eu sempre tive o apoio total dos meus pais. Eu tinha crescido em um lar com meus pais, pelo menos até meu pai falecer, e mesmo assim eu tinha todos os recursos do mundo. Isso era o motivo pelo qual ela achava que eu conseguiria pagar minha faculdade sozinho enquanto ela queria dar meu fundo de faculdade para minha prima. Ela justificou que Valéria poderia fazer melhor uso do dinheiro do que eu de qualquer maneira e acreditava que minha prima merecia essa chance mais do que eu. Fiquei atordoado. Isso era o fundo que meu pai e minha mãe tinham economizado especificamente para mim. Sua decisão pareceu uma traição, como se ela estivesse priorizando Jeremias e Valéria em vez de mim, seu próprio filho. Deixei claro para a mãe que, embora eu entendesse a situação de Valéria, não era minha responsabilidade ou dela, nesse caso. Eu disse a ela que o pai de Valéria, meu tio, deveria ser o único a descobrir como sustentar a educação de sua filha, não eu. Lembrei a ela que meu pai havia trabalhado incansavelmente por anos para economizar para minha educação, e não fazia sentido que seu dinheiro arduamente ganho fosse dado para a filha de seu irmão quando eu ainda estava aqui, me preparando para ir para a faculdade. Foi quando a irritação da minha mãe borbulhou em raiva total. Ela começou seu discurso habitual sobre como eu precisava parar de idolatrar meu pai. Ela continuou falando sobre como ele era um trapaceiro desprezível que não merecia respeito algum, como se isso de alguma forma justificasse sua sugestão. Eu tinha ouvido esse discurso inúmeras vezes desde sua morte. Geralmente, eu apenas ficava quieto, deixando ela desabafar sem discutir de volta. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, sua amargura estava sendo usada para tirar algo que era meu por direito, e eu não podia deixar isso passar. Respirei fundo e contei a ela exatamente como me sentia. Disse que estava cansado da necessidade constante dela de acabar com meu pai, especialmente quando ela estava fazendo pior. Isso a fez parar, seus olhos se arregalando em choque. Antes que ela pudesse se recuperar, fui mais longe, finalmente dizendo as palavras que eu tinha guardado por anos. Eu disse a ela que sabia sobre o relacionamento dela e do tio Jeremias. Eu disse a ela o quão enojado eu me sentia ao ver o comportamento deles, como a proximidade deles fazia meu estômago revirar. Eu disse a ela que, embora meu pai pudesse ter sido um trapaceiro, ela não seria melhor se estivesse envolvida com seu irmão mais novo, que ela sempre considerou como família. Depois de 1 ou 2 minutos de silêncio atordoado, mamãe finalmente encontrou suas palavras. Ela me repreendeu dizendo que eu não tinha o direito de falar com ela daquele jeito, que ela e o tio Jeremias eram adultos e podiam fazer o que quisessem.
O tom dela era defensivo, quase desafiador, como se ela estivesse me desafiando a desafiar ela ainda mais. Então, ela girou para me atacar, me chamando de ingrato e egoísta. Ela me acusou de punir Valéria ao me recusar a abrir mão do fundo da faculdade e insistiu que Valéria e o tio Jeremias também faziam parte da nossa família. Ela disse que se ela decidisse ficar com meu tio oficialmente, então eu precisava aceitar eles e aprender a abraçar essa nova realidade como se fosse minha responsabilidade fazer as pazes com tudo isso. Eu escutei, ficando mais irritado a cada segundo. Quando ela finalmente parou, eu a olhei nos olhos e firmemente disse a ela que se ela estava tão determinada a dar dinheiro para a faculdade de Valéria, ela poderia usar sua parte dos fundos, o dinheiro que ela havia contribuído. Mas a parte que meu pai tinha guardado era minha, e eu não ia deixar que ela tirasse de mim. Deixei claro que o dinheiro dele era destinado especificamente para minha educação, e ninguém tinha o direito de tirar isso de mim, nem mesmo ela. Quando ela começou a discutir de novo, eu a interrompi. Eu disse a ela claramente que se ela tentasse dar a parte do dinheiro do meu pai para Valéria, eu a processaria. Eu a lembrei que mexer com fundos que meu pai tinha separado para mim era ilegal, e eu iria expor as ações dela para todos se eu tivesse que fazer isso. As palavras ficaram pesadas no ar, e eu podia ver a raiva e a frustração em seu rosto. Eu não queria ameaçar ela, mas senti que não tinha escolha. Ela tinha passado dos limites, e eu precisava deixar claro que não recuaria. No final, tudo o que eu queria era parte do meu pai no fundo da faculdade. Eu não me importava com o resto, apenas com o que era meu por direito. Depois de discussões intermináveis, minha mãe finalmente concordou, mas não sem dizer como eu era igual ao meu pai e como ela estava tão cansada de mim. Suas palavras doeram, mas naquele ponto, eu estava além de me importar. Por fim, quando chegou a hora da faculdade, peguei o dinheiro, arrumei minhas coisas e saí de casa. Embora a parte do meu pai não fosse suficiente para cobrir todas as minhas mensalidades e despesas, era melhor do que não ter nada. Para cobrir a lacuna, peguei um empréstimo educacional e peguei vários empregos de meio período durante meus anos. Não foi fácil, eu conciliei aulas, turnos de trabalho e noites sem dormir, mas continuei avançando. Eu disse a mim mesmo que estava construindo o futuro que merecia, não importa o quão difícil fosse no momento. E no final, meu trabalho duro valeu a pena. Eu me formei, consegui um emprego estável e agora estou em uma posição onde ganho um salário incrível e posso me sustentar de forma independente. É algo de que tenho muito orgulho. Com o passar dos anos, meu relacionamento com minha mãe se deteriorou ainda mais. Depois de ir para a faculdade, no começo eu tive pouco contato, mas eventualmente, virou quase nenhum contato quando ela constantemente me colocava para baixo e se recusava a me perdoar pelo que eu tinha feito. Eu simplesmente não conseguia mais lidar com a toxicidade dela. Já faz 5 anos que minha mãe e eu não temos uma conversa de verdade. Ela não me desejou um único feliz aniversário ou sequer entrou em contato comigo durante o Natal ou o Ano Novo o tempo todo. Ocasionalmente, eu a vejo de relance através do perfil de Valéria no Facebook. Valéria e eu não somos tão próximos quanto costumávamos ser, mas ainda somos próximos online. Pelas postagens dela, vi que minha mãe e meu tio Jeremias a visitam regularmente na faculdade. Eles parecem felizes nas fotos, sorrindo como se tudo estivesse perfeito no mundo deles. Minha prima às vezes fala comigo, mas mantemos nossa conversa no mínimo. Ela sabe que minha mãe deu a ela meus fundos para a faculdade e eu nunca recebi esse dinheiro. Não sei como ela tolera o relacionamento da minha mãe e do meu tio, mas não é da minha conta, então não a questiono sobre isso. Recentemente, minha mãe entrou em contato comigo. Mais precisamente, ela me enviou uma mensagem exigindo que eu retornasse a ligação o mais rápido possível, já que eu havia ignorado suas ligações anteriores. Liguei para ela. Foi quando ela me informou que havia sofrido um acidente de carro e fraturado a perna. Ela explicou que não conseguiria trabalhar por um tempo e, sem hesitar, exigiu que eu começasse a enviar a ela várias centenas de dólares por mês para ajudar ela financeiramente durante sua recuperação. Não pude deixar de revirar os olhos diante de sua audácia. Não nos falávamos há anos e agora, do nada, ela estava me pedindo dinheiro como se não fosse nada. Mantendo meu tom calmo,
mais firme, disse a ela sem rodeios que não lhe enviaria dinheiro algum e que ela provavelmente deveria pedir a outra pessoa que se importasse com ela. Foi quando a discussão começou. Ela imediatamente mencionou o fato de que eu tinha um bom emprego agora, dizendo que minha prima Valéria tinha contado a ela tudo sobre minha carreira. Ela me lembrou de como eu a tinha cortado todo esse tempo e a deixado para viver sozinha. Ela ressaltou que se sacrificou por mim durante anos. Eu retruquei, lembrando ela de que tudo que ela fez por mim quando criança era uma responsabilidade, não algo que eu devia a ela. Quando fiz 18 anos, eu era o único que cuidava de mim mesmo. Perguntei se ela já tinha me ajudado enquanto eu estava na faculdade. Não, ela não fez isso, ela escolheu ajudar minha prima em vez disso. Eu disse a ela que ela deveria pedir ajuda ao meu tio ou à minha prima. Desde aquela conversa, minha mãe tem me enviado várias mensagens de voz, reclamando sobre o quanto ela precisa do dinheiro e implorando para que eu a ajude apenas dessa vez. Atualização. Para esclarecer, minha mãe nunca foi à terapia ou aconselhamento de luto após a morte do meu pai. Acho que ela também pode ter tido um vínculo traumático com meu tio, e talvez tenha sido assim que o relacionamento deles começou. Até agora, não acho que outros membros da família realmente saibam a natureza do relacionamento deles. Todo mundo simplesmente assume que eles são amigos próximos, já que meu tio e meu pai também costumavam ser próximos. Voltando à atualização, minha mãe está me ligando sem parar há dias. Ela está me enviando várias mensagens todos os dias, detonando eu e meu falecido pai, me chamando de todos os nomes por não enviar dinheiro a ela. Para piorar as coisas, meu tio e minha prima começaram a me pressionar para ajudar minha mãe. Meu tio, que nunca falou comigo desde que fui para a faculdade, de repente está tentando me fazer sentir culpado dizendo quanto minha mãe precisa de mim e que família é família, então eu deveria ajudar ela financeiramente. Eu mostrei a ele como ele e minha prima se beneficiaram do dinheiro da minha mãe para que sua filha pudesse ir para a faculdade, e agora é a vez dele retribuir o favor ajudando ela. Ele argumentou que tem ajudado o máximo que pode, mas que eu sou filho dela, então eu deveria ser a pessoa que a ajuda com coisas financeiras. Atualização 2. Depois de quase 2 semanas da minha mãe me ligando e até me enviando fotos de suas contas médicas, basicamente me culpando por ser um filho egoísta por não pagar suas contas, decidi que precisava lhe dar uma lição de uma vez por todas. Alguém aqui comentou que eu precisava expor minha mãe para lhe ensinar um pouco de humildade, e foi exatamente isso que fiz. Fui ao Facebook e escrevi um post longo e detalhado, compartilhando tudo que minha mãe me fez passar ao longo dos anos. Eu expus tudo sobre como ela tinha me manipulado emocionalmente, como ela tinha destruído a memória do meu pai enquanto mantinha um relacionamento com meu tio, e como ela tinha escolhido dar à filha dele, minha prima, o dinheiro da faculdade que era para mim. Eu não me contive. Eu apontei como minha mãe tinha constantemente me deixado de lado enquanto enchia Valéria com sua atenção e apoio, e como ela essencialmente tinha me cortado quando eu mais precisava dela. Deixei claro que não só meu tio e minha prima se recusaram a ajudar minha mãe financeiramente quando ela precisava, mas que todos eles agora estavam esperando que eu assumisse o fardo. Naquele ponto, eu não me importava mais com minha família. Essa era a verdade, e eu tinha todo o direito de falar sobre isso. Basta dizer que, em questão de horas, meu telefone estava explodindo. Vários familiares estavam entrando em contato comigo em choque e descrença, questionando o que eu tinha postado. Minha prima e meu tio começaram a me ligar, praticamente implorando para que eu retirasse a postagem. Eles me disseram o quão envergonhados e humilhados se sentiam, como se suas próprias ações e escolhas não fossem culpadas pela situação. Eles não conseguiam entender por que eu revelaria o segredo da nossa família, mas a verdade era que eu estava farto de tentar proteger a imagem deles às minhas próprias custas. Minha mãe começou a me ligar e me enviar mensagens de voz, gritando comigo com raiva e angústia. Ela me acusou de arruinar a vida dela e me disse que eu não tinha o direito de expor o relacionamento dela com meu tio para o resto da família. Ela argumentou que merecia ser feliz na vida dela e que eu estava sendo mesquinho sem motivo. Em suas mensagens, ela parecia frenética, como se eu tivesse cometido algum crime imperdoável. Ela me implorou para remover a publicação como se, de alguma forma, apagar a verdade fosse apagar a dor que ela causou, os anos de negligência e a traição. Mas eu estava farto de me esconder, farto de fingir.
A vida dela não era a única afetada por suas escolhas, e eu não ia deixar ela continuar a manipular a situação ou me silenciar. Eu estava firme, e nenhuma quantidade de culpa ou súplica iria mudar isso. Deixei uma mensagem de voz para minha mãe dizendo a ela que se ela não quisesse que eu falasse sobre sua vida, então ela precisava me deixar em paz completamente pelo resto da minha vida. Deixei claro que não queria mais nada com ela, e que se ela realmente me quisesse fora de sua vida, então ela deveria ficar fora da minha. Eu disse a ela que tiraria o post por enquanto, mas que se ela entrasse em contato comigo novamente ou tentasse me puxar de volta para o drama dela, eu colocaria o post de volta sem hesitação. Depois disso, eu a bloqueei, junto com meu tio e minha prima, em todas as plataformas. Eu não queria mais nenhuma negatividade ou manipulação deles na minha vida. Por enquanto, pelo menos, eu tenho um pouco de paz. Acho que finalmente posso me concentrar de volta na minha vida e no meu trabalho. Atualização 3. Minha mãe não parou mesmo depois que eu a bloqueei. Ontem, minha mãe apareceu na minha casa do nada. Imagino que minha prima ou algum outro membro da família deve ter vazado meu endereço para ela. Eu estava no trabalho e, quando cheguei em casa, fiquei surpreso ao ver ela sentada nos degraus, do lado de fora da minha porta, me esperando. No começo, eu nem a reconheci. Fazia tanto tempo que eu não a via, e estava escuro lá fora. Só quando ela abriu a boca e começou a gritar comigo sobre como eu a bloqueei do meu telefone é que percebi quem era. Sua voz estava cheia de raiva, mas eu me mantive firme e perguntei o que ela estava fazendo ali e como ela me encontrou. Ela sorriu com arrogância e me disse que sempre me encontraria, não importa onde eu me escondesse, e me disse como eu não poderia escapar dela. Eu disse firmemente a ela que se ela estava ali para pedir dinheiro, ela precisava ir embora imediatamente porque eu não estava dando a ela um único centavo. Foi quando ela tirou uma pilha de contas do hospital e a jogou na minha cara. Ela começou a reclamar sobre como estava lutando para pagar elas e que, como seu único filho, agora era minha responsabilidade ajudar ela. Seu tom era desesperado, e ela continuou insistindo que eu deveria cuidar de seus problemas financeiros agora que ela estava ficando velha e não tinha mais ninguém com quem contar. Eu balancei minha cabeça diante de sua audácia e firmemente pedi a ela novamente para ir embora. Em desespero e raiva, ela então começou a dizer o quão decepcionado meu pai teria ficado ao me ver crescer dessa forma tão cruel. Eu zombei e disse a ela que ela não tinha o direito de falar sobre o que meu pai pensaria. Por anos, tudo o que ela fez foi falar mal dele e culpar ele por tudo que deu errado na vida dela. Agora, de repente, ela estava tentando invocar a memória dele para me manipular a fazer o que ela queria. Não ia funcionar. Eu disse a ela que não importava quantas lágrimas de crocodilo ela derramasse, eu nunca iria ajudar ela. Então ela perguntou se tudo isso era só porque ela não me deu sua parte do fundo da faculdade e se eu estava guardando rancor depois de todos esses anos. Eu disse a ela que não era só sobre o dinheiro. Era tudo. Mesmo que ela não tivesse me decepcionado financeiramente, ela tinha me decepcionado emocionalmente. Ela nunca esteve lá para mim de forma significativa depois que meu pai faleceu. Por anos, ela nunca tentou consertar as coisas entre nós e nunca fez um esforço para consertar nosso relacionamento quebrado. E agora, ela queria se reconectar apenas por causa das contas do hospital. Ela não merecia mais um lugar na minha vida. Desta vez, ameacei chamar a polícia se ela não saísse da minha propriedade imediatamente. Depois disso, ela ficou em silêncio por um momento, mas eventualmente, ela pegou suas coisas e saiu. Assim que ela saiu, entrei e tranquei firmemente a porta atrás de mim. Agora, planejo instalar câmeras em volta da minha casa para que, se minha mãe aparecer de novo, eu tenha provas para chamar a polícia imediatamente. Alguns dias se passaram depois desse encontro inesperado com ela e não recebi nenhuma mensagem dela ou visita surpresa, então acho que ela não deve mais me incomodar. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!